Hoje, nós vamos ver uma das principais funções de perda usadas em classificação, que é a Binary Cross Entropy. Ela vai ser usada para problemas de classificação, e isso quando a gente tem apenas duas classes, ou 0 ou 1. Por isso que essa classificação binária. Nós vamos ver também um exemplo desse tipo de classificação e como que a perda é calculada com a Binary Cross Entropy. Então, para esse tipo de problema, a gente teria algo desse tipo aqui. Vou ter minha rede neural, aqui posso ter mais entradas, mas o importante é que na saída eu vou usar só um neurônio. Se o meu valor está mais próximo de 0 aqui, a classe vai ser 0. Se está mais próximo de 1, a classe vai ser 1. Vamos ver tudo isso em mais detalhes aqui para frente. Então a gente está dando sequência a essa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. Nós já estamos em funções de perda e essa é a parte 3. Como dito anteriormente, nós vamos estar trabalhando aqui com os valores na saída, valores que eles estão entre 0 e 1. Para ser mais específico, os valores reais eles vão ser 0 ou 1. Então vai ser um valor ou outro. Isso é o valor real que a gente vai ter lá no nosso banco de dados. As nossas previsões podem estar entre 0 e 1. E daí a gente calcula a perda baseado nessa diferença. A gente já vai ver como é que isso daqui vai funcionar. Se a gente pensar nessa restrição de valores, já vem à mente pelo menos dois tipos de função. Isso daqui a gente viu lá na parte de funções de ativação. Uma delas é a sigmoide e a outra é a softmax. Então a sigmoide ela vai restringir os valores entre 0 e 1, e daí aqui eu estou trabalhando só com uma variável de saída, então seria esse problema binário, e a softmax a gente já vai usar quando tiver mais classes, então isso daqui vai ser visto posteriormente. Então por que a gente pode usar só um neurônio na parte de saída? A gente já viu que a sigmoide, por ter esses valores entre 0 e 1, ter esses valores restringidos nesse range, dado a probabilidade de uma classe, automaticamente a gente vai saber a probabilidade da outra, porque a probabilidade somada de ser uma classe ou outra é 100%. Então, se a probabilidade da classe 1, por exemplo, é 0,7, o que seria 70%, a probabilidade da classe 2 vai ser 1 menos 0,7, ou seja, o 100% menos o 70% que é da classe 1. Então, se a probabilidade da classe 1 é 0,7, a da classe 2 automaticamente vai ser 0,3, porque as duas precisam somar 100%, Repetindo, a probabilidade de ser a classe 1 ou a classe 2 é 100%. Com isso, vamos ver aqui alguns exemplos de como a Binary Cross Entropy ela se apresenta, É sempre bom a gente ver isso daqui graficamente. A gente vai ter duas possibilidades aqui. Uma é o valor real C1 e a outra é o valor real C0. Duas classes. Se o valor real for 1, a gente vai ter algo desse tipo aqui, tá? Então esse daqui seria o gráfico da Binary Cross Entropy, de qual é a perda em função do valor que a gente está prevendo, tá aqui embaixo. Então a gente vai ver que se o valor que eu estou prevendo é 1, então a função de perda vai dar 0. Quer dizer, eu acertei, então não tem nenhuma perda, não tem nenhum erro. O interessante disso daqui é o peso que é dado para cada uma das previsões. Por isso que é tão importante essa função aqui que é a Binary Cross Entropy. Por quê? Porque ao passo que minha previsão vai ficando muito longe do 1, vamos lembrar, 1 é o valor correto, ao passo que a minha previsão ela vai errando, o valor da perda vai explodindo aqui, Isso aqui aumenta bem rápido, indo para o infinito aqui, perto de 0. Isso quer dizer o quê? Que erros muito grandes, se o meu erro está muito longe da previsão, se eu estou, por exemplo, prevendo que essa classe está perto do 0 aqui, o meu erro é enorme. Ao passo que eu vou me aproximando de 1, o erro vai diminuindo. Então isso daqui é bem legal, A gente viu lá na primeira aula sobre funções de perda, que o papel delas era dar pesos diferentes para o erro. Então aqui a gente está penalizando muito erros que estão muito fora e penalizando menos os erros quando eu me aproximo do valor real. Agora, e se o valor real for 0? Se o valor real for 0, eu teria um gráfico desse tipo aqui. Eu estou meio que espelhado, ou seja, se a minha previsão for 0 e o valor real é 0, o meu erro é baixo. E aqui vai seguir a mesma coisa, Ao passo que eu vou fazendo minha previsão, de repente, se aproximando de 1, Quer dizer, eu estou errando a qual que é a classe, essa perda, ela vai começar a explodir aqui, Ela fica enorme se eu estou me aproximando de 1. Legal, então esse daqui é o formato das duas curvas, mas e aí, como é que a gente sabe, Como é que eu vou definir quando o valor real
é 1, quando que é o 0, né? Como é que isso daqui funciona? É o que a gente vai ver agora aqui para frente. Essa daqui é a expressão para Binary Cross Entropy. Como vocês já estão acostumados, não vamos se assustar com essa expressão. Vocês sabem que eu vou aqui passo a passo e a gente vai desmembrando isso daqui, vai simplificando isso daqui. Podem ficar tranquilos. Então vamos ver o que é cada um desses termos. Aqui, ó, o N é o número de observações que eu tenho no meu banco de dados, né, que eu estou fazendo. Então a gente já sabe que esse 1 sobre N aqui e esse somatório em N é para eu poder fazer a média. Então eu vou somar todas as perdas e vou fazer uma média delas. Isso aqui é que a minha função vai retornar. A gente já está ficando familiarizado com essa parte, então aqui não tem nada para se assustar. Aí depois aqui dentro a gente vai somar dois termos. Esse termo aqui, que é o YI, é o valor observado. É o valor que eu vou ter lá na minha base de dados. A gente já sabe que ou é 0 ou é 1. Esse valor aqui que está dentro do log, a gente também já conhece. É o valor predito, né? Quer dizer, é o valor que a minha rede está fazendo a previsão. Agora, e aqui? Bom, aqui a gente está fazendo, ó, 1 menos YI. Então, esse termo aqui, 1 menos YI, é o que vai fazer a gente meio que aquele chaveamento, né, da classe correta. A gente já vai ver isso daqui, como é que funciona. E depois eu tenho log de 1 menos esse valor predito, né? Então a gente viu já nos slides anteriores que se aqui eu estou fazendo a probabilidade da classe 1, 1 menos a probabilidade da classe 1 é a probabilidade da classe 2. Esses dois termos aqui dão conta daqueles dois gráficos pra gente automaticamente. Se não é uma coisa, é outra coisa. Não me diga! A gente não precisa se preocupar com isso. A gente pode dar uma simplificadinha aqui. Então vamos fazer o cálculo para uma observação apenas. Então se eu vou fazer só para uma observação, eu posso me livrar aqui desse somatório e desse 1 sobre n para fazer a média. Eu vou ficar só com menos, né? Vamos ver aqui, ó, tem sinal de menos na frente, menos esse valor aqui. Por que esse sinal de menos está aqui? Isso tem a ver com o log. Então, se o meu log é de um valor entre 0 e 1, ele dá negativo. Então, como as probabilidades devem ser positivas, e o log aqui ele vai dar sempre negativo, porque os meus valores estão restritos entre 0 e 1, esse menos vai dar conta de deixar isso daqui positivo. Isso daqui vem de propriedade do log, né? Se eu tenho um valor entre 0 e 1, é como se eu estivesse pegando o número no numerador e dividindo por um número maior no denominador. E daí, se a gente usa propriedades de log, a gente vai ver que aparece o sinal de negativo, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse momento, senão a gente vai acabar se perdendo um pouquinho. Continuando o raciocínio. Se o meu y for 0, quer dizer, se o valor real for 0, o que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui, ó, vai aparecer 0 vezes o log. Então esse termo aqui vai cortar. Esse termo vai embora, porque eu estou multiplicando por 0. E eu vou ficar só com esse segundo termo. Por isso que vai dar o gráfico ali diferente para cada um dos valores reais. Isso acontece naturalmente aqui pela expressão. Se o valor é 0, isso daqui some e eu vou ficar com menos log de 1 menos o valor que eu fiz a previsão. Ou seja, abrindo aspas aqui, é como se eu estivesse fazendo o log da probabilidade dessa classe 0. Porque se esse cara aqui é a probabilidade da classe 1, vamos imaginar assim, o 1 menos ele é a probabilidade da classe 0. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Vou ficar com menos log da probabilidade dele ser da classe 0. Agora, e se o valor for 1? Bom, aí se o valor for 1, aqui nesse primeiro termo vai ficar 1 vezes o log do valor que eu fiz a previsão. E o segundo termo, ó, vai ficar 1 menos 1. Então aí é o segundo termo que zera. Ou seja, se y for 1, esse segundo termo vai embora, ele é 0. E eu fico só com o log do primeiro termo, que seria o log da probabilidade da classe 1. Então a gente vê como que isso daqui sai naturalmente ali para aqueles dois gráficos. Então é algo que a gente não precisa se preocupar. A depender da classe, isso já vai sair de modo natural. Bem legal, né? Bom, vamos ver um exemplo rápido aqui de como que esse cálculo é feito. Esse exemplo aqui a gente viu lá atrás, nos primeiros vídeos dessa série, quando a gente falou de funções de ativação. O que a gente tinha, né? Vamos relembrar. Eu estava tentando prever se um aluno ele vai passar numa prova ou não. E daí eu defini assim, o 1 significa passou e o 0 significa não passou. E isso daqui é feito com base no quê? Quanto a pessoa estudou para a prova, conhecimento prévio que ela tem e a facilidade de aprendizado. Com base nesses parâmetros aqui, a gente ia fazer a previsão se o aluno passou ou não. Isso daqui é meu banco de dados, aqui eu não tenho a previsão. Isso aqui já está tudo preenchido. Nesse caso, o Miguel passou e o Bruno não. Agora, como é que ficariam cálculos de erros, né? Vamos supor que a gente está treinando nossa rede neural. Vou colocar aqui de novo a expressão.
é aquela expressão que a gente viu no começo. Acho que agora já vai estar um pouquinho menos assustador do que nos slides anteriores. Então vamos ver como é que isso daqui funciona num exemplo, como se a gente estivesse treinando a rede neural. Então o primeiro exemplo que a gente vai ver é para o Miguel. Então a expressão para ele, né, que a gente vai fazer para uma linha só. Então aqui é uma observação só, né, esse somatório eu não preciso dele. E a gente já viu que o único termo que sobrevive é esse primeiro aqui para o Miguel. Né? Por quê? Porque o resultado dele é 1. Se é 1, vai ficar só esse termo aqui, porque esse segundo vai zerar. Então vamos lá, vamos fazer a suposição de que a previsão da rede para o Miguel foi 0,9. Tá? Uma previsão próxima de 1. Então qual que seria a perda? Né? Seria menos log de 0,9, que é 0,1. Ou seja, é uma perda relativamente baixa. Agora, se a previsão for 0,7, aqui a gente vai fazer a mesma conta, né? Vai ficar o log de 0,7, que é 0,35. Eu já começo a me afastar, né? Já começo a aumentar a perda. E aqui, mais últimos dois exemplos, né? Só para a gente ver como é que isso daqui escala, para previsões 0,2 e 0,1, que seriam previsões que estão ficando cada vez piores, né? Isso aqui está ficando mais próximo da classe 0 do que da classe 1. E o que a gente vê é que quanto mais próximo da classe 0, que seria a incorreta, a gente está, muito maior é a perda. Se a gente vê aqui, ó, isso aqui quase se complementa a 1, né? Ó, 0,9 com 0,1 dá 1. Aqui o 0,7 quase vai dar 1, né? Tem 0,35, mas a partir daqui, ó, isso aqui vai escalando muito. Isso que é importante dessa função da Binary Cross Entropy. Quanto mais perto eu fico da classe errada, muito maior é a perda. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui para o Bruno. No caso dele, o resultado é 0, ou seja, o termo que cancela é o primeiro e a gente fica só com o segundo termo, que é menos log de 1 menos a previsão da rede. E daí, olha que legal. Se a previsão for 0,1 e a gente fizer a conta aqui, ó, a gente vai obter o mesmo log de 0,9 que apareceu ali para o Miguel. Vai ser a mesma perda aqui, que é 0,1. E se vocês observarem, né, essa distância entre o 0 e o 0,1 para o Bruno é a mesma distância do Miguel de 0,9 para 1. Como é a mesma distância do valor correto, a gente vai obter a mesma perda. Então aqui, ó, a mesma coisa, no exemplo aqui do Miguel a gente tinha 0,7 sendo que o correto é 1, então a distância seria 0,3. Para o Bruno aqui, ó, a distância também é 0,3 e o erro vai ser o mesmo, tá? E aqui para os últimos dois casos é a mesma coisa. Se eu estou prevendo 0,9 para o Bruno, eu estou muito longe do resultado correto, que é 0, então a perda aqui vai ser mais alta. Legal? Então é assim que funciona a Binary Cross Entropy. E a gente também pode se perguntar, né? E se eu tiver mais classes? Né? Se eu tiver mais do que duas classes? Porque aqui eu consigo usar um neurônio só. Eu defino uma classe como sendo 1, uma classe como sendo 0. E um neurônio só eu já consigo fazer as duas classificações. E se eu tiver mais? Bom, nesse caso a gente vai ter que usar a Cross Entropy. Aí já não tem mais o Binary, porque não vão ser mais duas. E esse vai ser assunto do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Um abraço para todo mundo e até a próxima.